Daí, gente boa, hoje é Páscoa, desejo a todos uma feliz Páscoa. Eu vou almoçar lá na minha filha, lá com o meu genro, mas antes de ir lá eu vou fazer um videozinho, vou falar sobre três pessoas, sobre quatro pessoas. Um era Deus e três eram seres humanos, mas dois desses seres humanos você não vai encontrar o DNA deles na Terra. Não vai encontrar restos mortais, não vai encontrar nenhum vestígio da vida deles na Terra, porque Deus para si os tomou para um trabalho específico que vai acontecer na 70ª semana de Daniel, que seria a semana da grande tribulação, que é uma coisa ainda que está por vir. Se nós olhar para minha concepção, a Bíblia diz que em Gênesis 5, 22 a 24 e Hebreus 11 e 5, que Deus tomou Enoque para si, para Enoque não ver a morte. Foi transladado para não ver a morte. E a Bíblia fala em Deuteronômio 34, primeiro, que Moisés subiu no Monte Nebo, viu a terra prometida que Deus tinha prometido ao seu povo e morreu. O escritor que escreveu particularmente o final do livro de Deuteronômio, que é um livro atribuído a Moisés, sua autoria, mas o escritor escreveu no capítulo 34 que Deus permitiu que Moisés subisse no monte, visse a terra e não entrasse na terra, porque Moisés cometeu um erro quando Deus falou a ele que ele falasse com a rocha, que a rocha ia fluir água para saciar a sede dos israelitas, dos hebreus, e ele feriu a rocha, por causa da opressão do povo judeu, do povo israelita, que estavam na peregrinação pelo deserto. Por causa da opressão, ele feriu a rocha, e devido a esse fato, ele não entrou na terra, só foi salvo. E diz o escritor que ele subiu no monte, viu a terra e morreu. Mas os judeus não encontraram o corpo de Moisés. Não existe nenhum vestígio de DNA ou dos restos mortais de Moisés. E nem mesmo o arcanjo Miguel e os demônios sabem onde é que está o corpo de Moisés. E diz o livro do Apocalipse que essas duas testemunhas que vão testemunhar na grande tribulação, elas tiveram poder nos dias das suas profecias de fazer água se transformarem em sangue e fogo descer dos céus. E as duas pessoas que fizeram isso nos dias da sua profecia foram Moisés e Elias. Então, segundo a minha ótica e a minha visão bíblica, essas duas testemunhas são Moisés e Elias. E eu vou mostrar a vocês o porquê que é Elias e o porquê que é Moisés e Elias. E se alguém discordar, é lícito, é normal. Um grande líder da nossa igreja, que eu admirava, de saudosa memória, chamado o pastor Antônio Gilberto, um dos maiores autoridades religiosas da nossa igreja, ele mencionou que era Elias e Enoque. Mas não é pecado eu discordar do meu grande líder e dizer que é Elias e Moisés, porque a Bíblia diz que Enoque foi transladado, foi chamado, foi tomado por Deus para não ver a morte, mas não fala que ele teve poder nos dias da sua profecia, que nem que era profeta, para fazer água se transformar em sangue e cair fogo do céu. E Moisés e Elias fizeram que isso acontecesse nos dias da sua profecia. E outro fato interessante, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 30, quando Jesus chamou no particular Pedro, Tiago e João e transfigurou-se diante deles, naquela visão, Pedro, Tiago e João viram naquela visão, no Monte da Transfiguração, junto com Jesus, Moisés e Elias. Então, esse é o fato que eu digo, à luz da Bíblia, que as duas testemunhas que vão testemunhar na grande tribulação são Moisés e Elias, e por consequência disso, vocês não vão achar o DNA, ninguém vai conseguir achar o DNA de Moisés e Elias na terra, nem mesmo o diabo e nem os anjos
como diz Judas, o livro de Judas, o Judas era meio-irmão de Jesus, e o livro de Judas é o primeiro livro antes de Apocalipse, tem apenas 25 versículos. E o livro de Judas, o arcanjo Miguel e o diabo contendiam, então eles não sabem aonde está o corpo de Moisés. E os israelitas não acharam o corpo de Moisés. Diz o autor, o escritor, que ele morreu, mas ninguém conseguiu achar os restos mortais de Moisés e até o dia de hoje. Então, para a minha concepção e estudo bíblico, Moisés e Elias são as duas pessoas que vão testemunhar na grande tribulação, e nunca você vai encontrar os restos mortais de Elias. E as únicas duas pessoas, à luz da Bíblia, que você não vai encontrar DNA deles na terra, porque Deus para si o tomou. E eu tenho a visão que Deus mostrou a terra para Moisés lá no Monte Nebo e tomou Moisés para si e escondeu Moisés em vida para que Moisés venha testemunhar na grande tribulação. E no livro de Apocalipse, São João, e no capítulo 11, versículo 1 ao versículo 8, a Bíblia diz que essas duas testemunhas, elas são duas pessoas que não morreram, não provaram a morte, porque elas vão morrer, e vão morrer em morte de cruz, e vão morrer em Jerusalém, porque diz a Bíblia que vão morrer na cidade do seu rei, do seu Deus, Jerusalém. Vão morrer crucificados, fica 3 dias e meio pendurado na cruz, e depois dos 3 dias e meio, Deus devolverá a eles o Espírito, e eles ressuscitarão, e Deus para si o levará para o seu reino, para a sua glória eterna. E no livro de Gênesis 5, 22 a 24, e no livro de Hebreus, capítulo 11 e versículo 5, fala a respeito de Enoque. E outra personalidade, mas este não era humano. Este tomou a forma humana, mas na verdade não era humano, era Deus. Era Jesus Cristo. Jesus Cristo, você não vai achar os restos mortais de Jesus na terra. E você não vai achar os vestígios de DNA de Jesus na terra. Até mesmo o Santo Sudário, aquele lenço branco que Nicodemos e José de Arimateia envolveram o corpo de Jesus para colocar na sepultura de José de Arimateia, nem mesmo o Santo Sudário foi encontrado até hoje. E não se sabe onde também está as vestimentas de Jesus, a túnica de Jesus, que lançaram sorte para ver com quem ficava a túnica de Jesus. Alguém ficou com a túnica de Jesus e até hoje não se sabe onde está a túnica de Jesus, porque Deus é um Deus que revela suas coisas aos pequenos e oculta aos sábios e entendidos. Então, para você discernir as coisas de Deus, você precisa discerni-las espiritualmente. E o Deus dos muçulmanos é Maomé. É Maomé. Mas os restos mortais de Maomé estão na terra. Se você procurar o DNA de Maomé, você vai encontrar. E o DNA de Jesus, você não vai encontrar, porque no domingo de manhã, quando as mulheres foram ao sepulcro, encontraram o sepulcro aberto, porque Jesus não estava mais no sepulcro, ele ressuscitou. E hoje é a Páscoa, primeiro dia da semana dos judeus é domingo. O nosso primeiro dia é segunda, e o primeiro dia dos judeus, à luz da Bíblia, é domingo. E até hoje o primeiro dia dos judeus é domingo, o primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana as mulheres foram lá no sepulcro e encontraram o sepulcro aberto e não encontraram o corpo de Jesus, mas Jesus se revelou a elas num corpo incorruptível, já ressurreto, e disseram a elas que elas fossem adiante dele e avisassem os seus irmãos, porque ele tinha ressuscitado. Ele apareceu aos discípulos ao caminho de Maús, ele apareceu lá na casa de Maria, mãe de Marcos, onde os discípulos estão reunidos, ele apareceu a mais de 500 testemunhas, e ele ficou 40 dias entre os discípulos dando instruções, preparando sua igreja, e no 40º dia, depois da sua ressurreição, ele voltou para o seu lar eterno, e ele prometeu de vir buscar a sua igreja. Então esse é o relato que eu quero deixar para vocês. Moisés e Elias, vocês não vão encontrar o DNA deles na terra, porque para minha concepção, Elias, diz a Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 11, ele foi elevado ao céu vivo em uma carruagem de fogo, em um redemoinho, e Deus para si o tomou e tem conservado Moisés e Elias
vivo, não provaram a morte, para serem duas testemunhas na grande tribulação, como diz Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 a 8, que eles vão ser as duas testemunhas e vão provar a morte, vão ser morto e morte de cruz, vão ficar 3 dias e meio exposto na cruz, na cidade do seu rei, que é Jerusalém. Então, meu caríssimo e amado amigo e irmão, hoje é a Páscoa, receba essa mensagem e essa reflexão, e estude e tire as tuas conclusões para você ver essa grande verdade. O corpo de Jesus, o corpo de Moisés e o corpo de Elias, vocês jamais vão encontrar o DNA deles na terra, porque eles foram elevados ao céu. Jesus ressuscitou e Elias e Moisés foram... Elias foi elevado vivo e Moisés, para a minha concepção bíblica, para o meu conceito e estudo de Bíblia, de ensino religioso, no capítulo 34 do livro de Deuteronômio, quando Moisés subiu no Monte Nebo, olhou a terra e diz o escritor que ele morreu, para a minha visão, Deus o tomou e o levou e o escondeu e o guardou vivo para ser uma das duas testemunhas na grande tribulação, porque senão ele não teria aparecido a Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, quando Jesus transfigurou-se diante dos discípulos. E Deus que abençoe você e toda a tua família e te dê uma feliz Páscoa e um ano abençoadíssimo na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Ele vive para todo sempre.